Oi, pessoal. Meu nome é Denise e hoje eu queria falar com vocês sobre esse tema, né? Que Paulo falou um dia lá, quando ele escreveu a epístola aos Coríntios, né? Da cidade de Corinto. E tá lá em 2 Coríntios, vou colocar aqui meu olhômetro. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que Paulo escreveu então para esse povo de Corinto, da cidade de Corinto. E ele disse assim no versículo 9: E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vou ler até aqui essa parte. E o que eu quero falar sobre esse versículo? Que a maioria das pessoas, como que se diz a palavra? Para justificar uma doença, para justificar uma miséria, para justificar um problema no casamento, um problema com os filhos, tá usando essa palavra, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui tá falando do espinho na carne, que Paulo orou 3 vezes e pediu para que Deus retirasse o espinho na carne, aquilo que incomodava Paulo, que eu não vou entrar nesse mérito, mas muitos acham que pode ser doença no estômago, uma doença no olho, que ele não via direito. Por isso que ele andava com Lucas, que era médico, né? E foi Lucas que escreveu o livro de Atos, né? E aí, o que acontece? Muitos acham também que pode ser tudo que Paulo passou, né? Que Paulo foi preso, foi chicoteado em praça pública, já sofreu naufrágio. Quando ele era chicoteado em praça pública, ele ficava nu, então imagina que vergonha, né, que ele passava. Porque eles queriam humilhar mesmo a pessoa lá em Roma, né? Os cristãos, eles queriam humilhar mesmo publicamente as pessoas que não obedeciam o governo de Roma. Então, muitas pessoas, voltando ao foco aqui, estão justificando o espinho na carne, porque às vezes existem coisas, né, que Paulo orou e Deus falou para ele, não. Em outras palavras, a minha graça te basta, para de ficar pedindo para tirar esse espinho da tua carne. A minha graça te basta. E na continuação aqui do versículo, eu vou ler todo de novo. 2 Coríntios 12, versículo 9. Disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, às vezes, a pessoa precisa de um espinho na carne para não se exaltar. Porque tem gente que é tão usada por Deus que em um determinado momento acha que ela é que faz, né? Esquece que tudo de bom que ela tem foi dada por Deus, que ela é usada pelo Espírito Santo de Deus. Então tem gente que na caminhada se esquece disso e começa a se vangloriar. Talvez esse fosse o caso de Paulo, que Deus precisava que ele continuasse com o espinho na carne, seja doença, seja lá o que for, os sofrimentos que ele passava, né? Como eu já meio que dei uma pequena explicação do que poderia ser o espinho na carne. Então, Paulo pediu para isso ser tirado da vida dele e Deus disse, não, minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, tem gente que realmente precisa de um espinho na carne para não se exaltar. Mas, tirando esses casos, tem muita gente com espinho na carne que sofre durante anos com uma doença, ou com uma miséria, ou com problemas familiares, sabe? Nunca conseguir uma vitória. Sempre tem uma coisa ou outra, sempre com problemas, sempre com dificuldades, e usa esse versículo para justificar a miséria, para justificar a doença. Mas Deus quis assim, porque está escrito na Bíblia, minha graça te basta. Olha, eu vou falar uma coisa, o mesmo Paulo que falou que teve essa conversa com Deus e Deus disse para ele, olha, minha graça te basta, foi o mesmo Paulo que escreveu aqui em Colossenses, aquela passagem famosa, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem gente também, olha só que engraçado isso, olha que interessante. Um versículo é usado para justificar fracasso. A minha graça te basta. Outro versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que o mesmo Paulo escreveu na Bíblia aqui,
é usado para dizer eu posso tudo, eu posso comprar tudo que eu quero, eu posso conquistar tudo que eu quero, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é muito interessante como essas palavras são usadas de uma maneira completamente errada, tá? Porque esse mesmo Paulo que disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, no versículo 13, ele diz também no versículo 12, eu sei estar abatido, eu sei ter em abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como também a padecer necessidade. O Paulo quis dizer assim, ó, o meu estado de espírito não muda, continuo tendo fé, mesmo quando eu tenho abundância, mesmo quando eu tenho escassez, mesmo quando eu tô com fome, mesmo quando eu tenho minha fome saciada, mesmo quando eu conquisto uma bênção material ou eu não conquisto uma bênção material, eu não mudo, eu posso continuar feliz, eu posso continuar em paz. A minha fé não é abalada, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ter escassez, posso ter abundância, posso ter a cura de uma doença, posso não ter a cura de uma doença, porque eu não mudo. Eu continuo sendo o mesmo homem de fé. E o mesmo Paulo fala, minha graça te basta. Então, o que é que eu quero dizer aqui nesse vídeo que o Espírito Santo está falando comigo sobre isso? Quem quer viver a palavra de Deus da maneira correta, não pode usar a minha graça te basta para justificar fracassos, para justificar coisas que estão acontecendo na família há muitos anos, como que se diz aquilo hereditário? Existem algumas coisas hereditárias nas famílias. O fulano morreu, o avô morreu de câncer, o pai morreu de câncer e o filho vai morrer de câncer, o neto vai morrer de câncer. Não, está repreendido em nome de Jesus. Jesus já repreendeu esse tipo de maldição da nossa vida. Então a pessoa não pode usar a minha graça te basta para justificar uma derrota, para justificar um fracasso, para justificar um demônio que está prendendo aquela família numa vida de miséria. Mas também não pode usar a palavra posso todas as coisas naquele que me fortalece para dizer eu vou conseguir tudo que eu quero, porque tem gente que não vai conseguir tudo que quer. Porque se conseguir tudo que quer, vai perder a salvação. Então é isso que o Espírito Santo está falando comigo nessa manhã e eu quero falar com você. A graça de Jesus realmente basta, porque se você não tiver mais nada no mundo, você não vai perder a paz, você não vai perder a fé, porque Deus está ali contigo. É isso que quer dizer. Mesmo que, algum espinho continue na tua carne, mesmo que Deus diga, não, eu não vou te curar, porque se eu te curar, tu vai perder a salvação. Tem gente que vai aceitar e vai dizer, sim, Senhor, tudo bem. Mas eu sei que no céu eu vou ter um corpo glorificado. Eu sei que mesmo com a doença eu vou sentir paz e eu não vou perder a fé. Algumas pessoas vai ser assim, mas outras pessoas estão doentes e estão na miséria porque não estão lutando da maneira correta. Não estão reivindicando seus direitos, não estão usando os princípios corretos da Bíblia. Eu vou dar um exemplo. Para ser curado, o que precisa? A Bíblia diz, pelas pisaduras de Jesus nós somos curados. Então precisa crer que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, pelos machucados dele, pelo sangue dele que foi derramado e ele foi pisando no sangue dele derramado, pelas pisaduras de Jesus naquele sangue, tá? E quando ele morreu, tudo de ruim foi enterrado. A maldição, a doença, a miséria foi enterrado e ressuscitou um Jesus poderoso que nos deu uma vida com abundância. Só que tem gente que não toma posse disso, sabe? E fica lá dizendo, Jesus, por favor, me cura, por favor, eu preciso da cura. Não, você tem que citar a palavra de Deus e dizer assim, Senhor, está escrito que pelas tuas pisaduras eu já sou curado e eu tomo posse dessa palavra.
Eu não aceito que o inimigo me engane dizendo que eu sou um pobre coitado e que como meu pai morreu de tal doença, meu avô morreu de tal doença, eu não aceito essa maldição na minha vida porque tu me libertou quando morreu na cruz do Calvário. É claro que há exceções, tipo, tem gente que tá doente, que o Espírito Santo já falou comigo algumas vezes sobre determinadas pessoas que estão doentes porque não conseguem perdoar. Aí estão doentes, fisicamente. Isso são casos, exceções, mas a maioria das pessoas é curada por causa da palavra que pelas pisaduras de Jesus nós somos curados. Aí uma pessoa quer ser curada e diz assim, eu vou entregar meu dízimo, a minha oferta, pastor, para me ser curado. Provavelmente não vai ser, tá? A não ser que haja uma exceção que Deus fala, tu está doente porque tu é infiel nos dízimos e nas ofertas. Aí sim, você precisa consertar essa área para que você seja curado. Mas geralmente, o que quer dizer, literalmente a palavra dízimo e oferta, que dízimo repreende os demônios que estão roubando a nossa prosperidade. Tudo aquilo que você recebe está sendo roubado de você é porque você não é dizimista fiel. A oferta prospera, a oferta é segundo o coração do homem. Então, se uma pessoa quer ser abençoada na vida financeira, o segredo é dízimo, oferta e votos com Deus. A não ser as exceções, como eu já falei aqui, não vou repetir. Então, é isso que o Espírito Santo está falando essa manhã, tá? A palavra de Deus, ela precisa ser interpretada da maneira correta. Você não pode pegar um versículo sozinho e fazer desse versículo a doutrina da tua vida. Justificar todos os... Olha que coisa terrível, terrível, sabe? Eu vou falar uma coisa que Deus me falou, que era para mim analisar a vida dos crentes. A maioria dos crentes é frustrado. A maioria dos crentes conhece essa palavra aqui, ó, poderosa, palavra poderosa, que sai virtude, que tem poder, que cura, que liberta, que prospera, e vive uma vida frustrada. A maioria dos crentes que eu conheço, inclusive eu, muitas vezes, tá? Me desculpa a palavra que eu vou falar, a maioria dos crentes é ferrado na vida. Ferrado na vida financeira, na vida amorosa, com doenças, não tem saúde, não tem casamento abençoado, não tem filhos abençoados, porque está ignorando os princípios bíblicos. Então, assim, ó, como que alguém vai querer o nosso Jesus poderoso se a nossa vida está toda ferrada? Me desculpa essa palavra. A nossa vida está toda errada, está toda ferrada. Quem vai querer um Jesus que não cura, um Jesus que não prospera, um Jesus que faz, sabe, que me fez conhecer Ele, que me deu a oportunidade de conhecer Ele, mas que não transformou a minha vida. Mas não porque Ele não quer, Ele quer. Ele quer transformar a minha vida, Ele quer transformar a tua vida. Mas você deve obedecer os princípios. E quando o Espírito Santo quiser te ensinar uma coisa nova, abre primeiro o teu coração e abre depois a tua mente. Diz, Espírito Santo, olha, até hoje eu vivi de uma maneira assim, desculpa de novo essa palavra, ferrada na vida. Mas eu conheço a tua palavra e sei que a tua palavra é uma palavra poderosa. Então, toda ignorância que eu tenho, Espírito Santo, em relação à tua palavra, me ensina. Abre os meus olhos, me ensina porque eu estou disposto a abrir meu coração e a minha mente para aprender a fazer o que é certo. E o Espírito Santo vai te ensinar, o Espírito Santo vai te abençoar. Eu quero só contar mais uma coisa. Eu estava indo à nossa igreja, assim, né? A igreja de Jesus, que eu e meu marido e meus filhos somos membros, é lá perto do mar, é no cassino onde tem o mar. E geralmente, assim, não é geralmente, de vez em quando a gente, antes de ir para a igreja, a gente vai olhar o mar, porque o nosso culto lá é de manhã. E a gente sempre vai pela direita. Chega um determinado momento, a gente dobra para a direita para chegar até o mar.
Só que ali onde a gente vai, sempre tem uns morrinhos de areia e não deixa o nosso carro chegar mais perto do mar. A gente fica um pouquinho distante do mar. E esses dias o meu marido estava indo e eu vi que ele ligou o pisca para a esquerda e eu disse, tá errado, é para a direita que a gente vai. Ele disse assim, não, hoje eu vou fazer diferente, porque eu quero chegar mais perto do mar. Gente, quando ele foi para a esquerda, a gente conseguiu, lá nesse lugar não tinha aquele morrinho de areia e nós conseguimos chegar mais perto do mar. E o Espírito Santo falou comigo assim, tem gente que tem que mudar a direção para as coisas começarem a dar certo. Do jeito que tá, não dá para continuar. Tu sempre tá indo pela direita, mas às vezes tu vai ter que, se tu quer coisas diferentes, muda para a esquerda. Porque do jeito que tá, não tá dando certo. Se você que tá ouvindo esse vídeo agora, em nome de Jesus, tá com a tua vida assim, desse jeito que eu falei, sabe? Doente, na miséria, cheio de problema, até problema na justiça, que nunca consegue o teu direito, o juiz já deu a causa vencida para você, mas você nunca recebe. Então tá na hora de mudar a direção e dizer, Espírito Santo de Deus, me ensina a tomar posse das minhas bênçãos, me ensina a entender a tua palavra, me liberta dessa ignorância pelo sangue poderoso de Jesus, essa ignorância mental, e me ensina a tua palavra, porque eu quero viver como um vencedor, porque a tua palavra diz que eu não sou um vencedor, eu sou mais que vencedor. Então, se não for esses casos de Paulo, que você tem que permanecer com o espinho na carne, então você não usa mais essa palavra minha graça te basta. Ai, Jesus, eu tô doente, eu tô ferrado, eu tô na miséria, tá cheio de problema na minha família, mas a minha graça te basta. Não usa essa palavra dessa maneira. Jesus não quer que você seja um amaldiçoado, tá bom? E também não usa a palavra, eu posso todas as coisas, eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo. Aí você muitas vezes está dando passo maior que a tua perna, fazendo empréstimos, pedindo dinheiro emprestado e se dando mal e não consegue pagar nada porque, eu tenho que comprar porque eu posso. O meu vizinho que nem é crente tem isso e eu não tenho. Não interessa a vida do vizinho, interessa o teu relacionamento com Deus. E nessa manhã, aqui tá chovendo. Não sei se você vai ouvir o barulho da chuva, tá frio. Mas eu quero orar com você, que o Espírito Santo possa te explicar aquilo que eu não consegui explicar, tá bom? Senhor Jesus, eu oro com essa pessoa que está assistindo agora e te peço que toda ignorância espiritual, toda ignorância, falta de conhecimento que essa pessoa tem em relação à palavra, que seja tirada dela agora, que tu dê sabedoria, que tu dê conhecimento para aqueles que querem viver, querem desfrutar de tudo aquilo que está aqui, que tu possa ensinar para elas assim como tu tem me ensinado, e eu vou aprender cada dia e vou aplicar na minha vida, que essa pessoa também possa aprender e aplicar na vida dela e ter na vida dela todas essas bênçãos, Senhor, que tu prometeu para nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um beijo e se Deus quiser, até o próximo vídeo.